Glória a Deus, hermanos. Tudo bem? Esteres aí? Hoje, esse miércoles maravilhoso, 24 de novembro do ano 2021, o Senhor nos ha regalado um dia caloroso e um dia para glorificar seu nome, para aprender mais dele. Para isso estamos aqui reunidos. Santiago, eu dizia Evangelho de Santiago, não? Caso me sale, porque é basicamente um Evangelho Santiago, não? O Evangelho habla de las buenas obras, buenas nuevas, perdão. Aí tá, prendo cá para que a honra não se vole. Tudo bem? Glória a Deus. E Delfina? Olá, Delfina. Santiago, capítulo número 2. Todos encontraram? Vou estar lendo a partir do versículo número 14. A ver? A partir do versículo... Santiago está já no final. Quase no final da Bíblia, não? Porque Santiago já é uma epístola, a qual chamamos epístola general, não? Chamamos general porque, epístola, a diferença de epístola para carta, eu já é ensinado, não? Se acordam? Se acordam a diferença de epístola para carta? Glória a Deus, pastor. A carta é algo dirigido a uma pessoa, não? E a epístola é algo general, que era para ser lida em vários lados. Há muitas cartas de Pablo que, na verdade, são epístola, e nós outros dizemos carta. Pela verdade, são epístola, não? Como às vezes Corinto, como às vezes Gálatas. Na verdade, são epístolas, porque eram para ser lidas em outras igrejas também, em outras localidades. Pero bueno, não importa a hora que não é escola bíblica, não? Santiago, capítulo número 2, eu vou ser assim, para não ler o texto várias vezes, e eu me irei estender, como sempre hago, não? Hablo muito. Quer? Está reclamando? 2 horas. Hoje na manhã, eu ia em vivo na manhã, não? E esses dias todos, não? Ia em vivo. E me encanta ser em vivo, pero a vez não me gusta porque termino falando muito, não? Quando eu gravo com o celular, gravo rapidito, 4, 5 minutos. Quando ele é em vivo, às vezes eu me vou em 8 minutos, 10, às vezes até mais, não? Pero bueno, já foi. E viram o de hoje na manhã? Glória a Deus. Salmo 119, prediquei. Claro. El Salmo 119, hablei sobre a palavra, aí, sobre poner por prática, não? E basicamente, Santiago, ele habla de uma maneira muito direta, não? Santiago, ele não dá volta. Se dizem, como diz Amélia, não? Se dizem, não, Amélia, não é assim que vai dizer? Se dizem, você sabe da vida de Santiago, hablam bem dele, não? Dizem, Santiago era irmão de Jesus, tá bem? Esse chavão acá que escreveu, esse Santiago era irmão de Jesus. Havia outro Santiago que era apóstolo, pero esse morreu, não pôde escrever nada, cortaram a cabeça dele. Cortaram a cabeça dele? Não me acordo. Morreu o quê? Apedreado ou cortaram na cabeça? Não me acordo bem. Estevão morreu apedreado. Santiago não. Creio que arrancaram na cabeça dele. Creio, não me acordo. Não importa. Dizem dele que ele era um judio muito piedoso. Era um tipo que cumpria muito bem a lei. Era um tipo que vivia muito corretamente. E seguramente deveria ser porque ele era irmão de Jesus. Pero não por el hecho de ser irmão de Jesus, porque Jesus é Deus, não por esse hecho, sino que Jesus era o que era também por lá a ensinança de seus padres. Que isso, pastor? Como vai dizer isso? Jesus era Deus. Alguns se envolvem louco com essas ideias, pero sim, é uma realidade, porque se Jesus é solamente Deus, eu já expliquei isso 1 milhão de vezes, não? Se Jesus é Deus solamente, ele não me serve de exemplo.
que isso, pastor, como que Deus não serve de exemplo? Porque eu não me posso me comparar a Deus, eu não posso fazer o que Deus faz. Pero por Jesus ser homem também, ele era 100% Deus, pero também era 100% homem. Por ele ser 100% homem, eu posso ser igual a ele. Eu aí peço a ter essa potestade de imitar seus hechos, não? Sem embargo, se ele solamente é Deus, como eu vou ser igual a Deus? É impossível, não? Ser igual à divindade. Por isso, somos igual a Jesus, igual ao Jesus homem, que por suposto é igual a Deus, era igual ao que Deus demandava ser. E Jesus foi criado em uma cuna muito boa, não? Se vê que Maria e José realmente ensinou para ele bastante coisa, e ele aos 12 anos já estava ensinando no templo, não? Tipo, porque nós outros pensamos, ele estava já ensinando porque ele era Deus e sabia de tudo. Não, a Bíblia diz que ele teve crescimento. Ele teve crescimento, ou seja, que ele não nasceu sabendo todo, ele foi desenvolvendo esse saber, essa revelação do Padre. O Padre foi revelando a ele todo o que ele tinha. Isso daí é algo da teologia que eu não vou agora tocar nesse tema, pero se foi revelando. Bueno, versículo 14. Vamos despacito acá. Eu quero falar da fé intelectual versus a fé que obra. A fé intelectual e a fé que obra. Já vou adelantando. A fé intelectual é a fé que eu sei. Por exemplo, muitos acá sabem. Glória a Deus. Quantos sabem que Jesus sana, liberta, que Jesus morreu na cruz para nos perdonar, que Jesus nos deu a salvação. Tudo isso é certo e todos nós outros sabemos, os que estamos reunidos aqui hoje, sabemos que Jesus disse tudo isso. Tá bem, pongo aí um me gusta. Põe aí, deixa um like. Esteres aí. Pongo um me gusta. Pero não devemos quedar solamente em uma fé intelectual. Eu venho aos sábados, às 19 horas, tem escola bíblica, venham. Eu venho à escola bíblica e aprender muito acerca de Deus, acerca de sua palavra, pero não praticar. Por isso eu digo, é livro de Santiago, é como um evangelho, é algo prático. É algo que diz, haga algo, não te quedes aí parado, não te quedes sem fazer nada. Deus vai falando com nós outros e manda nós outros a sermos algo. Foi assim desde o começo, desde a criação. Deus não criou Adão e Eva para que dar os dois já desnudaço, já arrugando no Edém. Não foi para isso. Vamos procriar, vamos gerar esse Edém acá de erro, e para comer del fruto. Não foi para isso. Foi para trabalhar, foi para ser algo. E depois Deus chama a seus homens no sentido ser, não? Os homens de Deus, as pessoas, seus representantes, Deus chama pessoas para representá-lo nessa terra. E Deus separa um povo, al qual foram o povo judío, Deus separa para eles a serem sua obra. Pero que eles quedaram já sentados. Glória a Deus, aleluia, quedaram adorando, não mais. Pero não foi para isso que Deus chamou eles. Foi para que eles evangelizassem. Foi para que eles obrassem. E eles quedaram presos, estagnados em sua comunidade. E quando começaram a ter comunhão com outros povos, não foi uma comunhão, como dijo o profeta, não? Eu prediquei no outro dia, justo. Convirta-te, eles a ti, e não tu a eles. Pero a comunhão que eles tiveram com os outros povos foi uma comunhão para deixar que todo o mal dos outros povos viesse hacia eles, e eles não apresentaram a Deus nisso. Vamos a ler. Então, Santiago habla um pouco de isso, dessa fé prática, e não uma fé estagnada. Não é que eu sei, e por isso sou salvo, não. Eu sou salvo pela fé, por suposto. Antes de mais nada, eu quero dizer, somos salvos por fé e não por obras. Pero é salvo, obra, demonstrando assim toda a fé que tem. E essa frase é minha, não me copiei de nenhum teólogo, às vezes me copio e digo, me copiei. Essa eu inventei. Se alguém habla algo parecido comigo, é pura coincidência, não?
ou como dizem por aí, nada se cria, todo se copia, não? Então, não lo sei. Pero diz assim, hermanos míos, aí é uma pergunta, ojo que é uma pergunta, mirar esse símbolo de pergunta, eu ia dizer de exclamação, de pergunta, diz assim, de que aproveitará se alguno diz que tem fé e não tem obras? Ou seja, se eu digo sim, eu creio, pero eu não obro segundo eu creio. Eu conosco muitas pessoas, inclusive essa pessoa cá que vos habla, também já actuou dessa maneira. Eu já actuei assim. Eu sabia todo o que Deus hacía e como Deus hacía, pero não obrei segundo a fé. E o que é obrar segundo a fé? Vamos orar por um enfermo. E não quer dizer que esse enfermo vai a viver, porque a vida e a morte está nas mãos do Senhor. Pero eu tenho que obrar com essa fé. O que é obrar com essa fé? É orar por um enfermo, é levar o enfermo ao médico, é exercer todo o processo al qual temos disponível aqui na terra. E a sanidade vai dar a Deus se Ele quer ou não, porque ao final, algum momento da vida, vamos a morrer. Amém? Todos sabem que vamos a morrer? Uns com mais idade, outros com menos. Uns vão dormir e não vão despertar, e outros vão morrer padecendo de alguma enfermidade. Na verdade, a maioria de nós outros vamos a morrer padecendo de alguma enfermidade, que é o mais provável. E a enfermidade é devida ao pecado. Não é pecado que tu cometiste. Também pode ser, pero não é o pecado que cometemos em si, sino ao pecado original, devido a que Adão e Eva, por eles vieram o pecado ao mundo. Então, se a maldição desse pecado original, que nos genera a morte, que essa era o contrato, não? Se comer dessa árvore, mira, pode comer de todas, mas se comer dessa cá, é dia que comer, serão abertos os vossos olhos e os teres vão morrer. Assim, de sencillo. Antes não se moria, eles iam viver eternamente. Fomos criados para viver eternamente, pero bueno. Isso daí depois hablamos, não? Santiago diz, poderá a fé salvar-te? Ai, que herege esse Santiago. Sim, herege. Assim dizia Lutero dele, e Lutero, um dos padres da Reforma Protestante, não queria saber de Santiago. Como os católicos estavam acostumados a pôr livro e sacar livro, ele, quando traduziu sua Bíblia, ele quis sacar Santiago, não? Porque ele dizia que Santiago contradizia a Pablo em sua interpretação. Pero é bem certo que nada em la Bíblia se contradiz. Ou seja, algumas coisas se contradizem. Pero pastor, se contradiz ou não se contradiz? O que estás dizendo? Sim, algumas coisas na Bíblia se contradizem segundo uma visão humana e uma leitura superficial. Pero quando estudamos teologicamente e aprendemos el todo de Deus, o que é Deus, como Deus se ha manifestado segundo sua palavra, não? Porque eu só posso ter o conhecimento de Deus hasta o conhecimento que foi revelado por meio de sua palavra. Então, se vamos a nos dar conta que a Bíblia não se contradiz, que as pseudas contradições bíblicas reclamadas por alta crítica cristiana, nada mais são contradições que podem ser explicadas se vós vê e acha uma exegese acerca de todo o contexto. Não? Uma delas é essa, a fé pode salvar-te? Por suposto, a fé salva, pero ele não está referindo-se acá à fé salvífica. Ele está referindo-se acá à fé como uma mera crença, como um mero conjunto de dogmas, ou conjunto doctrinal, ou como uma mera teologia sistemática acerca de algum tema sistemático que eu agarro cada versículo bíblico e crio, às vezes, um Frankenstein, não? Crio aí, parece que crio um ser híbrido, um Frankenstein. Híbrido! Não, Isabel? Que nós outros não reímos de um chavão que cozinha, já viu ele? Que habla, híbrido. A secada cova come aquilo já e já morre diretamente. Se eu comer uma... Já diz, não está mal, é gracioso como ele habla. Pela receita dele é tudo uma porqueria, não? Se vai comer,
te morir, se não te morir hoje, te vai morir amanhã, né? Porque se não mata, deixa chueco, não? Como eu digo. Então, o que Santiago está falando não é que a fé não salva, porque Pablo habla em Efésios capítulo 2, nós outros somos salvos por meio da fé. E isso não é um dom nosso, é uma dádiva, um dom, um regalo de parte de Deus. Por fé somos salvos. E não há outra maneira de ser salvo, senão por meio da fé, e não por meio das obras. Então, você parece uma contradição, porque Santiago está dizendo acá que a salvação é por obra. Não, tampouco. Ele está querendo dizer que é salvo sem obra. Ele diz, poderá a fé salvar-lhe? Ou seja, poderá esse conjunto de crenças al qual vós teneis, que eu sou cristiano porque meu papai era cristiano, meu abuelo era cristiano, e eu sou uma geração de cristianos, e eu dou o dízimo, eu ofrendo, eu toco na igreja, eu canto, eu leio a Bíblia, eu ajuno 3 vezes à semana, ou 3 vezes ao dia, não sei, a gente que é mais boa que Deus. Eu já escutei um que diz, pastor, eu ajunei 41 dias. Eu dizia, caramba, nem o diabo mentiu tanto assim, não? Porque foi mais que Jesus, não? Que? Nem Jesus não se animou tanto, por Deus do céu. Vamos seguir. 15. Então, basicamente, ele está falando o quê? Que a fé vai com a mano, com as obras. Não posso ter fé e não obrar. Não posso. Basicamente, solamente isso que está dizendo todo o texto, a qual vamos a ler. A fé, quem tem fé, tem que obrar. E se tu não estás obrando, te invito hoje a levantar-se de tu já ou começar a obrar. Vamos a ler 15 e 16, e o versículo 15 a 16, ele dá exemplos cotidianos, não? Ele diz, se um irmão ou uma irmã estão desnudos e têm necessidade de mantenimento de cada dia, e algum de vós outros lhes disse, ide em paz, calentaos e saciaos, pero não lhes dais coisas que são necessárias para o corpo, de que aproveite? É qualquer, não? Eu digo, irmão, vai, estou orando por vós, ou vai. É bem certo que às vezes há casos e casos. Eu já he hecho isso, não? Porque alguns têm que cair na ficha. Alguns têm que cair na ficha. Não podemos estar como bebezitos, não? Ou quizá foram acostumbrados a serem muito mimados por seus padres. E seus padres já não estão. E têm que levantar a colita, hermosita de la sigita, e poner-se a laborar. Porque Pablo diz, aquele que não trabalhe, que não coma. Então, se miserável, pobre, infeliz, levante e andate a trabalhar. Não? Pablo é bravo. Porque na igreja de Jerusalém havia muito vivo. Eu não sei se José era argentino, hein? Já na igreja de Jerusalém. Hã? Então, se acá também, por supor, eu estou sendo irônico, claro. Na igreja de Jerusalém, eles disseram assim, o livro de Hechos está relatado, começaram a vender toda a propriedade, tudo que tinha, e dava a plata aos apóstolos. E depois quedava sentado, assim, com o braço cruzado, tomando uma água de coco, já mirando o mar Mediterrâneo, assim. Aí dizia, apóstolo, dá-me comidita para comer. Se estavam mal acostumados, não? Assim. A culpa era de Jesus, não? Que Jesus quedou com essa história de multiplicar pão e peixe. A gente não seguia devido por causa disso. E quando eles viram que a igreja de repente tinha muita plata, mas de repente viram hambre. Por suposto. Se eu não tem plata e não trabalha, por mais que seja muita a plata, se vai terminar. Quanto mais se viver em Argentina, não? Termina rápido. A inflação te come. Então, Santiago está dizendo, mira, é simples, se algo tem necessidade, e vós solamente diz, glória a Deus, aleluia, andate, irmão, que eu oro por vós. Não, temos que fazer algo, temos que obrar em la vida desta pessoa, ajudando ela e bendizendo ela. Pero é bem certo que a bendição, às vezes, não é solamente com dar de comer ou de vestir, também a bendição é charlar a se a pessoa entender, porque às vezes a pessoa, inclusive, tem a capacidade de generar
algo tem em casa e pero crê que está tudo perdido, todo terminado. Então, há várias maneiras de ajudar uma pessoa, pero sim, no que eu estou focando acá hoje, e no que Deus quer falar em nossas vidas por meio dessa palavra, é que não tenhamos uma fé intelectual. Ou seja, está muito bueno saber delas coisas, devemos saber delas coisas, devemos saber obrar, devemos saber entender, não? Entender nos textos bíblicos, a ser toda lá exegésia, lá hermenêutica do texto, está bem, isso está maravilhoso, pero devemos aplicá-lo e começar a produzir câmbio, fruto de arrependimento. Basicamente, esse foi a primeira predicação de Jesus, que seguiu predicando igual Juan Bautista, não? Seguiu a mesma linha teológica aí de Juan. Vamos ao 17. Assim também a fé, se não tem obras, há uma condição, e se ela não tem obras, que passa, é morta em si mesma. Por suposto, para que tenho fé. Esses do Evangelho da Prosperidade, eu me reio muito com eles. Não? São tão chanta, não sei como... Bueno, ou seja, eu ia dizer, não sei como as igrejas deles estão llenas, eu sei sim. Na verdade, eu sei porque estão llenas. Estão llenas porque a gente quer idolatrar, quer ministros conforme seu próprio coração, quer maestros conforme sua própria pança, seu desejo. As pessoas são avaras e estes tipos prometem oásis no deserto. Eles vendem água no deserto, não? Eles prometem a fórmula mágica para todos os teus problemas. Tus problemas terminaram, pare de sofrer. Essa é a predicação de Jesus. E a gente gosta. Chego eu e predico o que Jesus disse: sufram o bom combate, as penalidades da cruz de Cristo. Cada um tome sua cruz e siga-me. Ora, Jesus disse isso ou não? Ele pare de sofrer, é do demônio que está já sofrendo. Não pense que o diabo está no inferno com um tridente esperando que vá já para ele pintar a cola. Não, ele está sofrendo também. Ele vai sofrer e está sofrendo. Então, se ela fé sem obras, és morta em si mesma. Não tem nesse sentido. Vamos a ler. 18, diz assim: pero alguno dirá, alguno aí por aí dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Então, se um diz, eu tenho fé, e o outro diz, eu tenho obras. Mostra-me tu fé sem tu obras, e eu te mostrarei minha fé por minhas obras. Ou seja, quando eu obro também, eu tenho que obrar com fé. Porque se eu obro sem fé, eu vou obrar como um fariseu. Que obravam bem, os fariseus eram gente boa obrando. Gente tão boa que Jesus elogiou a eles. Dentro de toda a catástrofe, de toda a reclamação como é que é? Como é que é o nome? Correção, não, quando um corrige o outro, como é que é? Bueno, toda a correção que Jesus hacía com eles, Jesus disse, sabe o que? Hagam o que eles hacen, o que eles dizem, pero não hagam o que eles hacen, não? Ou seja, eles falavam, tinham uma boa ideia, diziam muito bem as coisas, pero não obravam bem. E quando obravam bem, que Jesus disse, muito bem, fariseu, vós obraste bem, pero não deixe de ser isso, é necessário que vós haga isso, o que? Eles dizimavam, ofrendavam, é necessário que vós haga isso, sem deixar de ser o outro. Qual era o outro? Era amar, era perdonar, era ter misericórdia, porque eles haciam algo, obravam coisas que chamavam a atenção para eles, não? Como a ofrenda, que chamava a atenção para eles. Jesus Cristo, certa vez, estava já parado cerca de la carrita, não? Não era uma carrita, era outra coisa, não? E escutava que, ele via que a gente estava ponendo aí, e Jesus disse, esses aí estão ponendo de lo que sobra. Pero essa viejita entrou aí e pôs o que ela já tinha. Pôs com fé, e estes estão
aparentando. Ou seja, os fariseus tinham obras, tinham boas obras, pero tales boas obras eram mentirosas. Isso nos passa muitas delas vezes a nós outros. Quando queremos solamente quedar bem com o nosso pastor, ou com nossa associação, ou com o grupo de irmãos, al qual conhecemos, ou quero quedar bem com o vizinho, ou quero fazer política no bairro, quando solamente quero fazer o bem para ser visto de los homens. Isso é uma obra, sim, maravilhosa, pero é sem fé, não é uma obra provista de la fé. La fé e la obra deveriam ser o mesmo, deveriam estar tão intrínsecas, tão dentro uma de la outra, tão ligadas, tão uma coisa sola, que deveria ser uma coisa sola. Que isso, pastor? Redundância. Vamos seguir lendo. Eu te mostrarei minha fé por minhas obras. Aí ele dá outro exemplo. Mira o exemplo que dá. Primeiro ele pergunta, não, tu crees que Deus é uno? Oh, bem haces. Também os demônios creem. E temblam. Vamos a reír, não? Que passa, Delfina? Não chore. Vamos a reír. Os demônios também temblam delante de Deus. Sabia disso? Olha, Delfina. Tu madre estava aí presa nesse cotizito aí, feioso e caloroso. E aí já tinha calor. Já não basta que está rebrigada a piba, pobre. Los bebê não. Los bebê que não rebrigado. Os demônios temblam delante de Deus. Os demônios sabem quem és, Jesus. E os demônios sabem quem são também, sabe quem? Os servos do Senhor, sabia disso? Certa vez tinha uns muchachos echando fora demônio, não? Queriam eles echar fora demônio. Está escrito na Bíblia, não? E o demônio agarrou eles, deu-lhe uma pinha em cada um, sacou a roupa, deixaram eles desnudos. Eles saíram correndo desnudos. E eles estavam conjurando, não? O demônio dizia, em nome do Deus de Pablo. O demônio diz, papito, eu conosco a Pablo. Na verdade, sim, conosco esse chavão. É regiano do poder de Deus. Parece até ele irmão Antônio, não é? Pastor, glória a Deus. Conosco a Pablo, conosco a Antônio. E conosco a Jesus, pero ustedes não conosco ustedes. Ou seja, os demônios conhecem a Jesus e conhecem a los homens de Deus, los homens e mulheres de Deus. Ou seja, o que quero dizer que todos nós outros acá temos a autoridade espiritual para echar fora demônio. Basta que tenhamos fé, fé que obra, não obras sem fé e não uma fé solamente intelectual, sino uma fé que realmente obre. E agora ele dá um pouco de explicações e exemplos, não? Del 20 ao 25. Vamos ler? Ele empieza aí com perguntas. Mas querem saber, hombre vano, que a fé sem obras é morta? Quereis saber isso? Não foi justificado pelas obras Abraão, nosso padre? Então, se ele está falando para quem? Quem era seu público? Eram judios. Porque Abraão, é até nosso padre também, por la fé, não? Pero acá ele está falando de padre no sentido de linhagem deles mesmo. Não foi justificado pelas obras Abraão, nosso padre, quando ofereceu a seu filho Isaac sobre o altar? Abraão aí teve essa entrega a Deus total, não? De entregar seu melhor a Deus. E Deus o recompensou e viu que ele era fiel, não? Deus disse isso para prová-lo realmente, e ele foi aprovado. Siga com perguntas. Não vês que a fé actuou juntamente com suas obras? E que a fé se perfeccionou pelas obras? Ou seja, Abraão não era um chavão que, eu creí, eu sou o padre da fé, eu creí. Não, ele tipo seguiu crendo, ele tipo seguiu caminhando, ele tipo seguiu sendo exemplo em la fé. A já viejo, ele esperou, e aí tuvo seu filho, mas já que Abraão pecou. Se acordam? Estudamos aqui Abraão, estamos estudando, já não estamos mais estudando Abraão, estudamos aí no livro de Gênesis, estamos estudando o livro de Gênesis.
sábado às 19 horas, venham. Estamos estudando o livro de Gênesis. E vemos que Abraão cometeu erros e tudo mais, a família Jodir, a poligâmia, que se bem era aceitado por Deus, pero não era o que nasceu no coração de Deus. É um erro que ele cometeu, por causa dele e da poligâmia dele, vindo atrair um montão de problemas depois para o povo de Israel. Os principais inimigos do povo de Israel eram seus irmãos, eram de sua própria linhagem. Então, se ele diz, pero não vê que a fé actuou juntamente com suas obras e que a fé se perfeccionou pelas obras? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creyó a Deus e lhe foi contado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Se acorda que Jesus disse? Jesus disse, não os chamareis mais servos. Porque ele servo, que passa com o servo? Ele não sabe no que há ser Senhor. Pero vou chamar amigo, porque ele amigo sim sabe. E Abraão foi é o único, não, no Antigo Testamento, chamado de amigo de Deus. 24. Vós outros veis, pois, que el hombre é justificado por las obras, e não solamente por la fé. Ou seja, está falando Santiago acá que eu me auto-justifico por minhas obras? Não, ele está falando de obras de justiça. Ele está falando de um resultado. Porque se ele estiver falando que somos justificados por obras, então se a salvação é minha, eu que hago a salvação. Eu obro e sou salvo, e não é assim. É ao revés. Porque já fui salvo por Deus, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz, levando meus pecados, tus pecados, nossos pecados, pecado de vós outros. Água aí todos os tempos verbais, não? Porque Jesus já morreu e levou o nosso pecado, é por isso que somos salvos. E ele salvo obra. É salvo que não obra, não é salvo. És um mentiroso, ou então você todavia não entendeu. Aún assim, sem entender, obramos igual, que só não estamos obrando muito. E a palavra de hoje é para que levantemos de nossa sija e empecemos a obrar mais. Assim mesmo também Raabe. Aí ele dá o exemplo de Raabe, la rameira. Mira a voz. Raabe, la rameira, foi um ótimo exemplo. Aunque ela era rameira, prostituta, não é? Não foi justificada por obras, quando recebeu a los mensageiros e los enviou por outro caminho? Ou seja, temos que entrar no contexto e ver se realmente foi a obra ou se foi a fé dela. Ela, na verdade, teve muita mais fé que obra nesse momento. De agarrar os pibes, ela era uma prostituta que vivia em La Parede, não? Que isso, pastor? Vivia em La Parede? La Parede era bem gorda, não? Bem ancha, e havia harta casas aí, vivia em La Muralha. E quando ela já viu os inimigos, viu os espias, agarrou os espias e guardou eles aí na casa dela, não, para que eles não fossem mortos. Ou seja, querer mais fé que isso? Se isso não é fé, é leite de guardar a pessoa dentro, não é tanto a obra, sino a fé que é já tuvo. Já creu realmente que quando vier ele resto destruir todo, eles iam a salvá-la. E ela já foi salva por essa fé, por a crença em Salvador, em la salvação, em alguém que ia salvá-la, não? Que nesse caso é Deus que estava atuando aí. E ela já salvou também, ela já também foi um instrumento de bendição, de salvação. Por isso ela já se encontra em la genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, não? Antepassada de Jesus, pessoa de fé, mas já que sua vida antes era de uma prostituta, de uma pessoa que estava à margem da sociedade, tanto é que já vivia em um muro. Quem vai viver em um muro? Não, vivia num lugar que vamos dizer qualquer, era já num rinconzito que havia sobrado. Pero Deus la bendijo e cita ella cá como uma mulher de fé, como uma mulher que obra. Não foi justificada pelas obras quando recebeu a los mensageiros e os enviou por outro caminho? Por que eu dou essa interpretação? Pastor, literalmente está escrito outra coisa, sim. Pero eu tenho que interpretar a Bíblia a los olhos de Cristo, al mensaje general de Cristo. La salvação não é
por obras, és por fé, pero quem é salvo por fé, obra. Se alguém tem fé, é salvo, e não obra, esse alguém não tem fé e não é salvo. És um mero mentiroso, és uma fé intelectual. Fé intelectual, os teólogos têm, os estudiosos da Bíblia, filósofos têm, e muita gente tem uma fé que é intelectual, que sabe interpretar os textos, que sabe entender os tempos. Hacemos o prognóstico se vai chover amanhã. Quem saberá? Não? Me hizo acordar uma música, não? Quem saberá o que queda? Que caminhos vendrão a partir de aqui? Assim diz a música, não? 26. Porque como o corpo sem espírito está morto, aí ele resume todo, não? Assim também a fé sem obras está morta. Não há como. Não há como. Eu posso me quedar cá, dando glória a Deus, aleluia, cá, caminhando de rodilha, orando de rodilha, todo transpirado, nesse calor. Eu posso acá quedar fingindo que sou crente, a ser de todos ustedes mirar o pastor como és um homem de fé, como é um homem crente, mirar. Eu posso ser uma imagem para o outro, mas se eu não tenho fé realmente, se eu não tenho amor, Pablo vai dizer em 1 Coríntios 13, eu sou como um timbre, não, um timbre, um metal que suena, e já está, e já se terminou o sonido, e aí quedou, aí está. Ele dá o exemplo desse metal, não, de las campanas, porque a campana sona e se termina seu sonido, não? Muito rápido, e se vai, se propaga no aire, e se termina. Ou seja, hermanos, eu los invito que a partir de hoje, ustedes empecem a obrar mais, se llenem dessa fé, e peçam a poner mais por obras. Por que estou falando mais? Porque ustedes já têm hecho isso. Glória a Deus. Amém? Já têm hecho, não? Glória a Deus. Assim crê ele, pastor, está vendo? O pastor está ponendo maior ficha, não, toda a filha, maior onda, cara, o pastor está ponendo. Estes incircuncisos. Não, mentira. Não sei. Vamos obrar mais. Essa palavra primeiramente é para mim. A obra que hago eu tenho que ser mais. Tenho que me especializar mais. Se minha obra é a essência da palavra, é predicar, tenho que estudar mais. Se minha obra é tocar, tenho que tocar melhor. Se minha obra é amar o outro, porque isso é todas nossas obras, todos nós outros temos que amar, tenho que amar mais. A Bíblia diz, a nadie devais nada, senão o amor. O amor estamos sempre devendo, porque sempre devemos dar mais amor. Vamos orar nessa noite para terminar. Padre, te glorificamos, te exaltamos, te bendizimos, te adoramos, te damos graças, Senhor, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Graças por essa oportunidade mais de estarmos reunidos nesse lugar, Senhor, para aprender de Ti, para ser ministrado por meio dessa palavra, Senhor, essa palavra que ha tocado meu coração e que creio que ha tocado o coração de cada um que está ouvindo acá em vivo e todos aqueles que vão aí depois por meio desse canal de mídia. Em nome de Jesus, Senhor, bendiga cada vida quem ha entendido, que ha posto seu coração nessa palavra, Senhor, em dedicar-se a ser tu vontade. Te damos glória, Padre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Te damos graça. Glória a Deus, hermanos. Nos despedimos e regressamos a nossos hogares. E que Deus los bendiga muito. Beijo. Tchau, tchau.